Isso é tão grave, porque isso sentencia um ser humano de maneira tão atroz. Ela desenvolveu uma depressão, essa criança. E depois tentou o suicídio. E eu peguei ela no estágio posterior. Tive que estimulá-la a entender que aquela garota era um ser humano único e irrepetível. E que ela deveria aprender a proteger a sua emoção e fazer técnicas como o DCD, duvidar, criticar e determinar. Duvidar de tudo aquilo que a controlava. Criticar cada ideia perturbadora. E determinar estrategicamente não ser vítima do bullying, das perdas, dos fracassos e nem da depressão, mas se tornar diretora do seu próprio script, protagonista da sua própria história. Mas vejam o desastre que pode ocorrer na relação entre educadores e alunos. Quantos pais, brincando, num momento de descontração, diz para um filho que irritou: ah, te achei na lata do lixo. Basta uma palavra, ou algumas palavras mal empregadas, que o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, registro automático da memória, possa gerar uma janela traumática ou killer duplo P, com duplo poder. Poder de ser encontrado no meio de milhares de arquivos ou janelas, e poder de ser lida e relida e retroalimentada. Cuidado, as palavras não são inocentes, principalmente ditas em momentos de tensão. Nós temos de evitar de todas as formas diminuir, enquadrar, zombar, apequenar um ser humano ao nosso redor. Mesmo executivos na relação com os colaboradores. Uma pessoa grande se faz pequena para tornar os pequenos grandes. O que vocês acham? E cuidado, na era da síndrome do pensamento acelerado, as pessoas medem menos as palavras. E por pequenos estresse, tem gerado atitudes dramaticamente violentas. Hoje, basta você decepcionar alguém para gerar uma reação quase que superdimensionada. Por isso que a melhor maneira de corrigir alguém nunca é apontar o erro. Mudem, vocês são meus alunos de gestão da emoção, mudem este conceito. Você que está em casa, não aponte o erro dos outros. Elogie quem erra mais do que o seu próprio erro. Depois de você elogiar quem errou, dizendo que ele é brilhante, ele é capaz, seja seu filho, sua filha, seu colaborador, seu marido ou esposa, namorado ou namorada, depois que você valoriza o ser humano que falhou, aí você delicadamente fala sobre a falha. Agora pense sobre isso. Agora vamos conversar sobre o seu comportamento. Porque quando você elogia num foco de tensão, o primeiro fenômeno, ou o primeiro copiloto, qual é que entra em cena? O gatilho da memória. O segundo, janela. Quando você elogia, abre janela killer ou light? Light, saudável. E a âncora, fecha ou abre o circuito da memória? Abre. Aí a tua atitude torna-se inteligente. Você se torna, portanto, um contribuidor do outro ou da outra. Mas, sinceramente, mais de 90% das correções que os seres humanos fazem pioram os outros. De filhos a parceiro ou parceira, a colaboradores. Porque nós não entendemos que o primeiro ato do teatro mental, isso aqui não é um teatro, o primeiro ato do teatro mental não é o eu que entra em cena, que representa a capacidade de escolha, a autonomia, a consciência crítica, dispara o gatilho, o fenômeno inconsciente, abre janela traumática ou killer, ou então light, ou então uma janela neutra, que não tem conteúdo emocional. Mais de 90% dos arquivos são neutros, que tem as mais diversas milhões e milhões de informações. Killer, light ou neutras.
Então, detona o gatilho, abre a janela, e o terceiro fenômeno, a âncora da memória, e o quarto é o alto fluxo, que é um fenômeno inconsciente que vai retroalimentar. São 4 fenômenos inconscientes que entram no primeiro ato do teatro mental. Todo professor, todo psicólogo, todo diplomata, todo executivo, todos os pais e casais deveriam saber disto e não sabem. Somos uma espécie que pensa e tem consciência que pensa, mas nunca estudamos adequadamente o processo de construção de pensamentos e, portanto, não desenvolvemos ferramentas preventivas e ferramentas para expandir as habilidades socioemocionais, expandir o eu como protagonista da própria história, diretor do script ou piloto da aeronave mental. Nós entramos nessa vida extremamente complexa no tempo da pedra, em termos